Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, ouvinte, eu sou Anderson Conrado e a partir de agora seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Larissa de Paula, de Brasília. Clínica psiquiátrica deve indenizar vigia que sofreu queimaduras ao buscar paciente em surto. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Ana Paula Guilherme traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Empregador é absolvido de pagar indenização a trabalhador que se acidentou ao estacionar moto. Diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, fala a repórter Sofia Costa. Trabalhador com escoliose será indenizado por apelido discriminatório. Nesta edição, você também confere o quadro Boato ou Fato. Vamos saber o que a legislação estabelece sobre o contrato de experiência. Se liga, o programa já está no ar. A 8ª turma do TST condenou a clínica neuropsiquiátrica de Alfenas, em Minas Gerais, a indenizar um vigia que sofreu queimaduras graves ao tentar resgatar um paciente em surto. A repórter Larissa de Paula acompanhou o julgamento do caso. O profissional foi contratado em junho de 2021 e atuava como vigia de pátio. Em novembro daquele ano, ele e outros trabalhadores foram escalados para buscar um paciente que precisava de tratamento e acompanhamento psicológico. Quando a equipe chegou, o homem estava em surto e colocou fogo na casa em que estava. O vigia sofreu queimaduras em 30% do corpo e teve ferimentos em várias partes, entre elas mãos, braços, rosto, orelhas, costas e abdômen. Por isso, pediu indenização por danos morais e estéticos. A empresa alegou que o empregado foi imprudente ao entrar na residência. Além disso, argumentou que não tinha responsabilidade pelo ocorrido, porque a ação que gerou o dano partiu de um terceiro estranho à relação de trabalho. O juízo de primeiro grau aceitou o pedido do trabalhador. A clínica foi condenada a pagar reparação de R$30 mil por danos morais e de R$20 mil por danos estéticos. Contudo, a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Para o TRT, não ficou demonstrado o descumprimento de nenhuma norma de segurança pela empregadora. O vigia recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 8ª turma foi o desembargador convocado José Pedro de Camargo. Ele explicou que é possível aplicar ao caso a teoria da responsabilidade objetiva, ou seja, não há exigência de comprovação de culpa do empregador quando se trata de atividade de risco. O relator pontuou que a clínica designou o empregado para uma função alheia à capacidade dele de trabalho sem treinamento. Ele foi exposto a uma condição absurda de risco e se não fosse uma situação de responsabilidade objetiva, mexer com pessoa doente, o fato é que o regional descreveu que houve culpa. A turma concluiu que, embora a atividade da clínica em si não se caracterize como de risco, ela pressupõe a exigência de risco potencial à integridade física dos empregados, como ocorreu no caso. Com isso, foi restabelecida a sentença e a empresa condenada ao pagamento de indenização por dano moral de R$30 mil e de R$20 mil por dano estético ao vigia. Os envolvidos não podem mais recorrer. O tema de abril da Biblioteca Délio Maranhão do Tribunal Superior do Trabalho é arbitragem e conflitos laborais coletivos. Mensalmente, a biblioteca oferece informação atualizada sobre assuntos de destaque. É uma pequena bibliografia selecionada a partir do tema escolhido pela Comissão de Documentação do TST. As obras selecionadas este mês abordam tópicos como arbitragem transnacional trabalhista e mediação nos conflitos coletivos de trabalho. A lista é organizada em formato de referências bibliográficas em ordem alfabética de sobrenome do autor. Links para conteúdos multimídia também estão disponíveis. Para conferir o material selecionado, basta acessar tst.jus.br/biblioteca. Giro pela Justiça do Trabalho.
A 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais absolveu uma empresa de pagar indenização a um empregado que se acidentou ao estacionar a moto. A repórter Ana Paula Guilherme conta os detalhes do caso pra gente. Foi constatado que o fato ocorreu sem interferência de fatores externos ou responsabilidade da empresa. O laudo pericial confirmou uma lesão no joelho direito, agravada pelo acidente, mas evidenciou que a imperícia do próprio trabalhador foi a causa do incidente. Em audiência, o trabalhador descreveu a dinâmica do acidente. Disse que se desequilibrou ao virar a motocicleta para estacioná-la e o veículo caiu sobre a perna, não apontando situação que indicasse culpa da empresa. Para o desembargador Antônio Carlos Rodrigues Filho, o conjunto de provas não trouxe nenhum elemento que evidenciasse a culpa da empregadora. Segundo o magistrado, não há como imputar o dever de indenizar ao empregador ao constatar a culpa exclusiva do trabalhador no acidente. Um caso que envolve o pagamento de indenização por dano moral foi analisado pela Justiça do Trabalho em Goiás, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. A repórter Sofia Costa traz mais informações. Um trabalhador que era chamado de tortinho pelos colegas de trabalho por causa de uma escoliose receberá indenização por dano moral no valor de R$4.000. O pagamento deverá ser feito por um restaurante de Goiânia onde ele trabalhava. A decisão da 1ª turma do TRT de Goiás aumentou o valor definido em sentença pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Goiânia. O trabalhador auxiliava garçons em seu ofício. Ele recorreu ao tribunal para aumentar o valor da condenação por dano moral para R$20.000, argumentando que os R$3.000 fixados na sentença eram insuficientes para reparar o dano sofrido com o assédio moral. De acordo com o trabalhador, a atitude dos colegas nunca foi repreendida pela empresa. Acrescentou que era motivo de chacota por parte dos colegas e isso o fazia sentir-se diminuído como pessoa. A empresa também recorreu para tentar excluir a condenação ou diminuir o valor da indenização. O restaurante rebateu o trabalhador, afirmando ser falsa a alegação de que ele era chamado de tortinho. Segundo a empresa, se isso ocorreu, nunca sequer serviu de causa de aborrecimento para o reclamante, pois o contrato de trabalho teve duração de quase 7 anos. Ao julgar o recurso, o relator, desembargador Gentil Pio, apontou que a testemunha do trabalhador, um churrasqueiro, confirmou que o colega era tratado com deboche por conta do problema na coluna. Ele também confirmou que o fato foi reportado à chefia, mas nada mudou. No voto, o desembargador ressaltou ainda ser dever da reclamada zelar por um ambiente de trabalho saudável, fiscalizando e coibindo condutas de seus empregados que possam causar danos a colegas de trabalho ou a terceiros. O desembargador Gentil Pio considerou a ofensa de natureza leve, com previsão de valor de até 3 salários do autor da ação. Assim, aumentou o valor definido na sentença de R$3.000 para R$4.000. Os demais desembargadores da turma acompanharam o relator quanto ao valor da indenização. Boato ou fato? Oi, Luca, tudo bem? Você tá com uma cara meio preocupada. Aconteceu alguma coisa? Ah, Luísa, tô com um pressentimento ruim. Meu período de experiência está terminando e acho que não vão me efetivar. Na verdade, acho que vão encerrar o contrato antes do fim. O pior é que fiz umas dívidas contando com esse emprego. Se me mandarem embora, vou sair de mãos abanando. Será, Luca? Acho que não é bem assim. Já ouvi falar que quem é demitido antes do fim do contrato de experiência tem alguns direitos. Mas agora você me deixou na dúvida. Pois é, Lu. Já não basta perder o emprego, ainda sair sem nada seria um baque. Isso tá me tirando o sono. Então se informa direitinho, rapaz. Você nem combina com essa cara de preocupação. Verdade. Vou pesquisar isso agora mesmo. Quem sabe eu tô errado e as coisas não são tão ruins assim. A Luísa tá certa, viu, Luca? Vamos a algumas informações. De acordo com o artigo 445 da Consolidação das Leis do Trabalho, o contrato de experiência não deve ultrapassar 90 dias. Esse período permite analisar se a relação de trabalho vai atender às expectativas da empresa e da pessoa trabalhadora. Quem é dispensado sem justa causa, após o término desse período, deve receber saldo de salário pelos dias trabalhados, férias proporcionais com a
acréscimo de 1/3 e 13º salário proporcional. As guias para saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, também devem ser liberadas pela empregadora. E mais, se a dispensa ocorrer antes do fim do contrato de experiência, também deve ser paga indenização equivalente à metade da remuneração que a pessoa iria receber pelo período restante. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o @tstjus. Se preferir, mande um e-mail para crtv@tst.jus.br. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.